Glória a Deus, bom dia a todos, paz na terra, aos homens de boa vontade, louvado seja Deus. Vamos trazer uma mensagem hoje maravilhosa, peço que o Espírito Santo nos guie e nos direcione em toda a verdade, nos ilumine. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus! Tudo Deus criou para o seu louvor. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele não é causado. Deus, Ele tem existência em si próprio. Deus, Ele tem vida em si próprio. Deus, Ele é autoexistente. Deus é a causa de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa da causa primeira, que é Deus. Deus criou tudo, louvado seja Deus. E toda criação, aí, aleluias, tem um propósito. Toda criação tem um propósito. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre isso hoje. A minha e a sua vida, a nossa vida, tem um propósito. Tem um sentido, tem um significado. O propósito é o que dá sentido e significado a toda criação, toda existência. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja aqui, ó. Logo na criação, no Gênesis, a palavra de Deus diz o quê? Que a terra produziu relva, a relva produziu ervas, a erva produziu semente, a semente produziu árvores, as árvores produziram frutos. Olha aí, a causa, o efeito da causa, o propósito da causa, da criação. Então veja aí, tudo tem um propósito, tudo, não é isso? Está sob a ordem de uma palavra que é a criadora, o propósito. Ele diz, haja luz e houve luz. Amém? Então, existiu o sol. Ele fez os dois luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E separou a luz das trevas. Olha aí um propósito. Um governa o dia, o outro governa a noite. Ele criou as águas. As águas produziram animais marinhos. E o Senhor deu uma ordem, sede fecundos, multiplicai. Aí está também mais o quê? Um propósito, uma ordem. Ele criou a terra, daí os animais domésticos, e a mesma ordem também, encher a terra, sede fecundos, crescer e multiplicai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo a gente vê o quê? Na criação do céu, da água, da terra, dos mares, do sol, da lua, um propósito. Então, a águia que domina o céu, qual é a natureza da águia? Qual é o propósito da águia? A natureza da águia é ser águia. A natureza da águia é ser águia. A águia não tem dificuldade de ser águia, porque a sua natureza, o seu propósito é ser uma águia. Porque ela foi criada com esse propósito. No céu, na terra,
na terra? O tubarão não, o leão. O leão, qual é a natureza do leão? É ser um leão. Naturalmente, o leão será um leão, porque ele foi criado com essa natureza. Então, é natural que o leão haja como um leão, porque essa é a natureza do leão. Ele ser o rei da selva. Ele foi criado com esse propósito. O tubarão tem uma natureza. A natureza do tubarão é ser um tubarão. Então, Deus que criou todas as coisas, no céu, nas águas, na terra, que criou todos, que fez toda a criação, e a gente vê claramente um propósito em tudo que Deus fez. E por fim, no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se a águia, se o tubarão, se o leão, se o sol, se a lua, né, e se as estrelas, se a natureza, toda a criação, aleluia, tem um propósito, será que o homem feito à imagem e semelhança de Deus também não seria feito com um propósito? Eu e você somos a coroa da criação. Nós temos a ciência, nós temos a consciência, nós temos a espiritualidade, nós temos uma alma, nós estamos ligados com Deus, nós somos um ser feito à imagem e semelhança de Deus, um ser moral e espiritual, com volição, com capacidade de escolher, de decidir, de discernir. Então, será que se toda a criação, Deus deu uma palavra para que fossem fecundos, produtivos e vivessem uma vida com propósito, uma existência com propósito, será que nós, como coroa da criação, Deus também não tem um propósito com a nossa vida? Claro que tem. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Agora nós precisamos viver, aproveitar o tempo da vida, aproveitar a existência da vida e viver uma vida com propósito, uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Em toda a criação, tudo que existe, há um propósito, há uma correlação que apontam para um Criador, um propósito, um sentido e um significado. A minha, a sua e a nossa vida tem propósito, tem sentido, tem significado. E o objetivo máximo da existência é glorificar, exaltar, louvar e adorar ao nosso Criador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém? Então, louvado seja Deus. Você tem a vida, você tem o tempo, você precisa dar sentido, propósito e significado à sua existência, à sua vida. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa de reconciliação, você precisa de redenção, você precisa de salvação, você precisa de Cristo. Você precisa decidir e escolher Cristo. Amém? Porque a igreja é o ápice. A igreja é o plano de Deus, é o corpo de Cristo. Em Cristo está a nossa redenção, nossa reconciliação. Porque houve uma divisão, houve uma queda. Quando Deus criou o homem, né? Deus criou o homem, Deus formou do homem a mulher, daí nasceram filhos, constituiu-se a família. Por quê? Porque Deus tem um plano. O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo já derramava graça. Não é isso? Na sua onisciência, ele nos reconciliou em sua graça, no seu Filho, porque da descendência da mulher viria um que iria pisar a cabeça da serpente, é Cristo. Então, Cristo veio chamar um povo, formar um corpo, edificar um reino, e isso é feito através da igreja. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aqui em Efésios capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: bendito o Deus, capítulo 1, do 3 até o 14, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluias! Então, eu e você precisamos ser feitos filhos, precisamos ser feitos uma nova criatura, precisamos nascer de novo, precisamos andar no caminho, a verdade que é Cristo, e a vida que é Cristo. Precisamos, aleluia, viver em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos ser igreja, ser corpo de Cristo, ser redimidos, reconciliados, para que a nossa vida tenha sentido, tenha significado, tenha propósito. Amém? Como está a sua vida? A sua vida é uma vida com propósito? Ou a sua vida é uma vida egoísta? Você só pensa no que você quer, no que você tem para fazer, no que você precisa conquistar, no que você precisa ganhar? É só o eu aqui, eu ali, eu acolá, e Deus? De que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, de que adianta você pensar só em fazer escolhas que exaltem só a você, que sejam só para a sua glória, e você foi feito, você é criatura, você tem um Criador, um Senhor, e tem um propósito. É tudo que você é, tudo que você decide, que você escolhe, você tem que pensar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que você possa obedecer à sua boa, perfeita e agradável vontade, para que você possa se alimentar pela palavra, pelo Espírito Santo, ser guiado em toda a verdade, viver em novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa hoje viver uma vida com propósito, viver uma vida com sentido, com significado. Você precisa hoje escolher e decidir por Cristo, para que você se alie com o propósito de Cristo. Aí você vai entender o significado, o sentido e o propósito da sua existência. Porque você não vai encontrar propósito no prazer, mas você vai encontrar prazer no seu propósito, porque a tua vida, Deus fez ela com um propósito. Tudo que Deus fez com um propósito. E o propósito para o qual Deus fez tudo é a glória e louvor do seu nome, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E para fechar essa linda palavra, aqui Apocalipse 22, a partir do 8 até o 17, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na sua prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em paz. Dito está, está dito. É com você.